Olá, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Nos últimos 5 anos, o Rio de Janeiro virou um laboratório da interferência judicial na segurança pública. Enquanto o STF dizia quando e como a polícia podia agir, as facções ficaram à vontade. Tomaram morros, ergueram barricadas, compraram fuzis e montaram um exército de criminosos, um Estado dentro do Estado. O Supremo proibiu o uso de helicópteros, restringiu operações e engessou a polícia. O discurso era proteger inocentes, mas o resultado foi o oposto. Comunidades reféns, policiais mortos e uma guerra aberta nas ruas. No último análise de hoje, nós vamos receber, daqui a pouco, o ex-capitão do BOPE, consultor em segurança, Rodrigo Pimentel, que conhece o campo de batalha por dentro e vai nos ajudar a entender onde o Brasil errou. Venha com a gente para a última análise, que tem hoje a presença da trinca aqui. André Marcília, salve Marcília, tudo bem? Tudo bem, Tosi? Prazer estar aqui contigo, Scorsin, Deltan, toda a audiência. Já Deltan, já eu vou botar meus bom, óculos. põe os óculos antes que o Deltan já te obrigue a colocá-los. Salve Deltan, tudo certo? Se não... Grande Tosi, Marcília, Scorsin. Com os óculos fica mais charmoso, né? Tudo Mais bem? ainda. Tudo bem, Diga assim, Scorsi? mais ainda. Boa noite, Tosi, Marcília, Deltan, toda a audiência. Vamos lá. Desde 2020 até abril deste ano, quem na prática assumiu a coordenação da Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro foi o STF. Era o Supremo que dizia quando e onde a polícia podia realizar operações de repressão ao crime organizado em mais de 1.400 comunidades dominadas pelo tráfico e pela milícia. Esse poder foi requisitado pelo ministro Edson Fachin, relator da ADPF das favelas. Uma publicação nas redes sociais postada ontem à noite e compartilhada por perfis oficiais da Polícia Civil e do Comando de Operações da Polícia Militar do Rio de Janeiro lamentou o assassinato de 4 policiais durante os confrontos. Sem citar diretamente o STF, atribuiu à corte a responsabilidade pelo cenário de guerra. Acompanhe.
Um vídeo impactante que foi compartilhado, como eu disse, por perfis oficiais nas redes sociais da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro e alcançou em pouco tempo mais de 9 milhões de visualizações. Eu quero começar aqui perguntando para quem talvez tenha um pouco mais de conhecimento sobre crime organizado, que é o Deltan Dallagnol. Deltan, é exagero atribuir ao STF boa parte da culpa pelo lugar em que estamos hoje, de caos na segurança no Rio de Janeiro, se espalhando pelo resto do Brasil? Tosi, eu vou te dar a minha opinião, a minha visão. Claro que tem duas respostas para isso. Tem a resposta dos conservadores, tem a resposta da direita e tem a resposta da esquerda, dos progressistas. A minha resposta se alinha à resposta dos conservadores. E por quê? Porque existem duas visões de mundo sobre a realidade. Existe uma visão de mundo da esquerda progressista, que vê o bandido como uma vítima da realidade, uma vítima das circunstâncias em que ele cresceu. Veja só, o que é aquele jovem que está preso apenas porque ele furtou um celular, porque ele queria comprar um tênis, né? Ou ainda, o traficante ele é vítima do usuário. Essa é a visão da esquerda que vitimiza, que glamoriza o próprio criminoso. E mais, a visão da esquerda, ela acredita que o ser humano é perfectível, ou seja, ele pode ser aperfeiçoado. Então, eles pregam a paz por meio da derrubada das armas. Eles acreditam que você alcança a paz tirando as armas dos cidadãos de bem. Já os conservadores, eles têm a visão oposta. A visão de que não, o bandido ele tem livre-arbítrio, ele decide a sua ação. E ele paga pelo erro moral que ele cometeu. O Estado tem o papel, como diz a própria Bíblia, lá em Romanos 13, essa é uma visão também que é abraçada pelo conservadorismo, tem o papel de ser uma espada sobre a cabeça de quem faz o mal. A pessoa paga por suas ações. E assim você estabelece um sistema de incentivos e desincentivos para você tirar a melhor versão do ser humano e não a pior versão do ser humano. E mais, na visão conservadora, se você quer paz, você se arma. Você se arma justamente porque o cidadão de bem, a pessoa de bem tem que estar armada para garantir a paz, para garantir que ninguém atropele ele, ninguém faça uma maldade, para que o mal não venha e prospere e prevaleça. Ou seja, quando você protege o lobo, você está violentando e vitimando a ovelha. Essa é a visão conservadora. Existe ainda uma outra diferença entre visão progressista de esquerda e visão de direita conservadora, que é a seguinte. Na visão progressista, algumas poucas pessoas intelectuais, eles têm a missão iluminista de empurrar a história e de dizer como que o Brasil deve ser governado, atropelando aquela massa de ignorantes que são o povo. Então, o conhecimento não está difuso no povo, o conhecimento está lá restrito a poucos intelectuais que vão dizer o que tem que acontecer no Brasil. Já na visão conservadora de direita, não, o conhecimento está espalhado na sociedade, justamente por isso que você estabelece representantes que vão fazer leis e políticas públicas no Congresso Nacional. Então é a visão de esquerda progressista que permite que o STF atropele as regras da sociedade numa ADPF, a ADPF 635, que é a ADPF das favelas. E aí estabeleça a sua visão de mundo. E o que nós vivemos hoje é sim consequência das decisões dessa ADPF. Vamos lembrar de onde que veio essa ADPF 635, que foi conhecida como a ADPF das favelas? Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada lá em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, de esquerda, e por organizações da sociedade civil de esquerda, alegando que as operações policiais nas comunidades, nas favelas cariocas, violariam preceitos constitucionais, como o direito à vida, a segurança dos moradores, em razão da alta letalidade de abusos reportados. Aí, em junho de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar determinando uma série de restrições severas às operações nas favelas do Rio de Janeiro. Na prática, o STF ali proibiu incursões policiais nesses territórios, exceto em hipóteses excepcionais devidamente justificadas, o que foi uma política que muitos compararam à não intervenção nas favelas que tinha sido implementada de modo terrível pelo ex-governador Brizola lá na década de 80. Durante a vigência dessa ADPF 635, durante a vigência da decisão do Fachin nessa ADPF 635, operações só poderiam acontecer em casos urgentes, com comunicação imediata ao Ministério Público, uma vedação ainda de uso de helicópteros com atiradores sobre as áreas densamente povoadas, com obrigação de técnicas menos letais, além de uma série de outras medidas aí destinadas supostamente a reduzir a letalidade policial
e proteger as populações vulneráveis. Só que as forças de segurança do Rio de Janeiro, que atuam no combate ao crime na prática e não do ar-condicionado dos gabinetes, afirmam que, embora tenha sido bem intencionada, essa DPF 635 ela gerou efeitos colaterais terríveis. Segundo vários analistas policiais, autoridades estaduais, a ausência prolongada do Estado armado nessas comunidades criou um vácuo, e poder não admite vácuo. Esse vácuo permitiu que as facções fortalecessem a si mesmas como nunca. Traficantes aproveitaram os anos de restrições para levantar milhares de barricadas nas entradas dos bairros, dificultando ao máximo as incursões policiais. Ampliaram ainda seus arsenais de guerra, como armas de alto calibre e explosivos. Ampliaram seu acesso à tecnologia, usando drone agora para lançar bombas sobre as polícias. Além disso, essas favelas do Rio teriam se tornado um refúgio seguro para criminosos foragidos de outros estados que foram morar lá e passaram a comandar seus crimes pelo celular, na segurança de comunidades que não podiam mais ser invadidas pela polícia. Isso gerou um fortalecimento inédito do crime organizado, que coincidiu, olha só que coincidência, com êxodo populacional. Muita gente passou a sair do Rio de Janeiro pela primeira vez desde 91. Rio de Janeiro registrou mais gente saindo do que entrando no estado. Saíram 165 mil pessoas entre 2017 e 2022. Ou seja, famílias passaram a fugir aterrorizadas pela escalada da violência e perda do controle do Estado em várias áreas dominadas pelo tráfico e milícia. Então, se instalou ali um cenário de guerra, imune à ação do Estado, imune à ação do poder público, das polícias, em razão dessa ADPF do STF. E a gente pode falar mais ainda, como é que ela acabou e que o fim dela e as regras impostas pelo STF ao fim dela, que, vamos lembrar, o Edson Fachin ficou vencido, o ministro Fachin ficou vencido, foi exatamente o que permitiu essa operação policial de ontem. Mas antes eu quero ouvir os meus outros comentaristas aqui, amigos, quero ouvir a opinião deles, o que eles acham dessa ADPF, para avançar nesse outro ponto também. Tosi. Pois é, e os resquícios dessa ADPF, a propósito, estão hoje nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A gente já chega nisso. Olha, o engessamento das operações policiais nas favelas do Rio não durou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Durou praticamente 5 anos, desde a pandemia, como bem demonstrou o Deltan. E se dependesse do atual presidente do Supremo, Edson Fachin, ainda estaria valendo. Os efeitos perversos dessa intromissão do Supremo na segurança pública já haviam sido apontados em 2023. Veja só o que disse há 2 anos Alexandre Martins, sargento da Polícia Militar do Rio, com 20 anos de experiência em operações nos morros fluminenses. Isso foi há 2 anos. Anteriormente, eles sabiam que se ficassem na rua a qualquer momento poderia chegar uma viatura. Hoje sabem que as operações são somente as planejadas. Isso tira o efeito surpresa, que é o que permite que os traficantes sejam pegos. Nesse cenário atual, eles não perdem armamento, não perdem drogas e só vão se fortalecendo financeiramente, o que permite que consigam cada vez mais arquitetar essa guerra. Parece até que o sargento é um profeta, mas eu acho que, Marcília, ele na verdade entendia do que estava falando e de segurança pública, né? E fez o alerta 2 anos atrás, mas parece que o Supremo demorou para dar ouvidos às vozes de quem conhecia segurança e conhece segurança pública. Mas claro, né? A gente está, evidentemente, diante de um fracasso do Estado, né? Eu ouvi muito se dizer hoje, não, mas essa operação foi eficiente, mas essa operação foi uma operação planejada, tudo bem, mas não importa. O ponto é que nós estamos aqui apagando fogo, apagando um incêndio, né? É disso que se trata. Isso que aconteceu ontem e tem acontecido hoje, vai acontecer de novo. E aqui vai acontecer em Salvador, vai acontecer daqui a pouco em São Paulo, sabe-se lá onde mais, porque é resultado de uma política, sobretudo do governo federal, de total fracasso e abandono da política de combate à criminalidade. Nós estamos diante de um Estado que glamoriza, nós temos dito isso aqui, glamoriza o crime, vitimiza o criminoso, e que acredita, como chegou a dizer hoje, inclusive, o Haddad ensinou, não, a gente combate. Ontem a Jandira Fegali
falou, não, sem um tiro a gente consegue combater o crime. O Haddad hoje chega a dizer, não, o negócio é combater a parte financeira. Quer dizer, então eles vão cercando a questão da criminalidade como se a violência fosse um mito. Como se o uso da violência fosse um problema, fosse uma questão que não está na mesa. Nós temos que contornar o uso da violência, e não é verdade. O uso da força é legítimo por parte do Estado. O Estado tem, como a gente fala no direito, né, ele tem o poder de usar a força, né, justamente para conter os ilícitos, tanto que a gente tem sanções no judiciário. Você descumpre um ilícito, você vai preso. Se você não quiser ser preso, a polícia bate na tua porta. Então a gente começa a entender a violência como algo que não pode ser usado, e não é verdade. É verdade que a gente tem que usar outros mecanismos para além da força, mas a força também faz parte. A utilização da violência também faz parte do combate ao crime. Então, a falta desse elemento na conta, né, na equação do combate à criminalidade, sobretudo por parte dos governos, do governo federal e sobretudo por parte de uma visão de mundo das esquerdas, nos trouxe aonde estamos hoje. E aí é o ponto. Aí a gente tem uma situação que é um ponto sem retorno. A gente tem uma situação que é muito difícil de contornar, a gente tem uma situação que é já muito difícil de resolver. Nós não estamos dando o primeiro passo no combate ao crime. Nós estamos aqui diante do resultado de uma política negligente e fracassada por parte, sobretudo, do governo federal e de uma visão de mundo da esquerda. Então, é dentro desse cenário. Aí você traz essa menção, nessa citação de 2 anos atrás, é óbvio. E se você for pegar outras, vai encontrar outras tantas, né? Todo mundo alertando. É claro, é muito nítido. O mundo inteiro entende que criminalidade não é uma brincadeira, que você não pode achar fofo o criminoso, que você não pode achar que tráfico de drogas é uma coisa fofinha, que você vai botar um cravo, né, na escopeta dos policiais e dos bandidos e vai assim resolver o problema. Isso é uma fantasia, né, que é utilizada pelas esquerdas para contar que é fácil combater, que se combate com a educação e etc. E diante disso, óbvio que chegamos até onde estamos. Eu fico aqui pensando, né, que se não houver uma mudança de curso, sobretudo por parte das esquerdas, sobre a forma como eles enxergam a criminalidade, o combate à criminalidade, nós vamos perder o Estado, se já não perdemos. Perder o Estado para as facções criminosas. Pois é, Scorsin, um erro crasso, um erro tremendo foi entregar áreas enormes para o crime organizado, né? Uma área em que o Estado não entra, no-go area, um território proibido, e aí os criminosos, os traficantes se organizaram como bem entenderam, como o Deltan já mencionou, multiplicaram as barricadas nas entradas, nos acessos das favelas e tomaram conta. Sim. Eu lembro, acho que essa situação do que aconteceu ontem, e talvez seja um divisor de águas para muita coisa do que vai acontecer com relação ao futuro. Até espero que seja. Para usar aquela famosa fala do Capitão Nascimento, né, no Tropa de Elite, né, quando a polícia resolve, então, enfrentar essa situação, né, e aí, mas como é que a gente lida com esse negócio? Bota na conta do Papa. Né? A de ontem bota na conta do Fachin. Né? Mais até do que do STF, porque é especificamente uma decisão dele que levou a esse estado de coisas em que se construiu esse estado paralelo, que de certa maneira já existia, mas ele se fortaleceu muito, né? Como tanto o Deltan quanto o Marcília já falaram. A propósito, né, Scorsin, entramos de novo na questão da decisão monocrática. Né? Exato, de novo, sempre a gente volta para os mesmos temas. O que me parece, assim, o que se revela, né, algo que, enfim, todo mundo já sabe, mas é que de vez em quando aquilo a gente precisa ser estapeado na face com os fatos, né? A gente tem duas formas de você abordar os fatos mesmo. O primeiro deles é achar que nós estamos num estado de normalidade, né, na qual o Estado tem leis, o Estado tem uma ordem e, portanto, você pode avaliar a atuação policial de acordo com certos exageros, de acordo com o regulamento legal, etc. e tal.
E é isso mais ou menos o que o ministro Fachin fez, é isso mais ou menos o que a esquerda tem falado dos excessos, não é possível achar que foi uma operação bem sucedida quando temos 60 mortos, etc. e tal. Falei, seria de fato razoável fazer essa crítica se estivéssemos numa condição na qual estamos num estado de normalidade. Mas existe uma outra forma de você observar e analisar esses fatos, que eu acho que é o que se revela, não que foi uma operação com excessos ou que foi mal planejada, mas ao contrário, né? Que revela, na verdade, que nós estamos num estado de guerra, não exatamente num estado de normalidade. Não é uma guerra com um país estrangeiro, é uma guerra interna, de fato, não é internacional, mas ela é interna, e é uma outra forma de você abordar o problema. Porque quando a gente para pensar em guerras, quando a gente pensa lá em Israel e Gaza, quando pensa em Rússia e Ucrânia, etc. e tal, faz sentido você ficar... você pode até reclamar. Nossa, mas ele precisava ser mais bonzinho, ele precisava ser aquilo... Quando você está num estado de guerra, o próprio tecido legal do Estado, ele já meio que já foi para o saco, né? Ele já se esfacelou. Então, o que me parece que a operação policial revela é exatamente a consequência de se tratar um problema que é quase de guerra interna, quase de uma... Vou dizer que é a guerra civil, porque parece que a população não está entendendo nada, mas contra essas facções criminosas, se revela o quanto nós estamos, de fato, vivendo esse estado de coisas. De uma tal maneira que, se tiver uma operação policial, é impossível que não aconteça muitas mortes. Porque é impossível não haver confronto cheio de fuzil, até drone, os caras soltando bomba para cima Nós não estamos no estado de normalidade, não é uma criminalidade na qual o Estado tem um poder de fogo muito maior do que... Até o contrário, né? O Estado mesmo, do Rio de Janeiro, reconhece que não tem tanta condição assim, porque fez vários pedidos para a Marinha, para o Exército, para a Polícia Federal, o que foi recusado no primeiro momento. Então, não tem nem equipamento suficiente e ainda assim faz o enfrentamento, mas porque são corporações até razoavelmente preparadas, consegue ter baixas menores do que a dos traficantes, porque talvez pegou até de surpresa. Mas o fato é que, se a gente olhar para todo esse cenário como um cenário de guerra, a análise tem que ser muito diferente daquela que tem sido feita e foi feita pelo ministro Fachin. Né? Porque o que aconteceu ontem revela o descolamento da realidade de boa parte dessa... Eu vou chamar de esquerda caviar, que é aquela esquerda que acha que não é o pobre que mais se complica, que mais se ferra com o crime organizado. É aquela esquerda que vive nos seus condomínios, é aquela esquerda que tem os seus iPhones, né? E acha então que o criminoso é uma espécie de reflexo da pobreza que precisaria ser protegido. Quando é o contrário, né? O maior opressor do pobre é o crime organizado, né? Eu espero que o que aconteceu ontem tenha um efeito até meio desenfeitiçador e muita gente que acha, né, que nós estamos num estado de normalidade no combate ao crime. A gente está falando de guerra, né, e não dá para fazer uma comparação direta, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, mas no conflito Israel-Gaza existem algumas lições e algumas circunstâncias parecidas, porque os israelenses, Deltan, de certa forma, quando foram atacados, eles tinham erguido lá barreiras, né, uma cerca enorme, um muro gigante e meio que deixaram de intervir naquele território. Tudo bem que ali tem uma disputa territorial, quem é dono daquela área, quem tem direito àquele espaço, não é reconhecido como Estado judeu, os palestinos reivindicam, é outra coisa. Mas, de qualquer forma, Israel deixou aquele território isolado e pensou, nós estamos seguros aqui por causa do muro. E a gente viu o que o Hamas construiu em termos de arsenal de armas. Usando a população como escudo. Né? Usando a população como escudo. É muito parecido nesse sentido com o que foi feito no Rio de Janeiro, né? Só que a diferença é que aqui nós temos um território nacional brasileiro e não dá para simplesmente colocar ali uma linha e dizer, ó, a partir dali você não entra com armamento pesado, você não recorre a helicópteros, você precisa avisar, precisa destacar uma série de ambulâncias para acompanhar a operação. Hoje, por exemplo, Deltan, o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria desse caso, ele pediu que o governo do Rio dê várias explicações, acho que até com o Marcília pode comentar também isso, e dentre as explicações está por que não disponibilizaram ou se disponibilizaram número de ambulâncias necessárias para atender as ocorrências. Agora imagine se fosse feita essa mobilização de ambulâncias na operação, ia ter um cortejo de ambulâncias, seria quase como anunciar, ó, vai acontecer alguma coisa feia aí porque está vindo um cortejo de ambulâncias, estão preparando para vir na favela, seria uma coisa assim meio incabível, mas é o que estão cobrando da polícia nesse momento. Deltan.
Tosi, parece até que havia, assim, uma série de ambulâncias ali disponibilizadas para atender as ocorrências que pudessem acontecer, mas eu queria começar pela tua primeira comparação. Foi justamente esse isolamento de um território que deu ao Hamas lá no conflito Hamas e Israel a condição para que eles tivessem desenvolvido uma série de túneis, de caminhos subterrâneos que guardassem arsenais de armas, munições. Foi o controle desse território que deu a eles a condição de promoverem todo o mal e os ataques que eles promoveram. E mais, grande parte da população ali é refém do Hamas, é vítima do Hamas. E da mesma forma, hoje no Brasil, a gente tem uma série de pessoas, milhões e milhões de pessoas, são vítimas do crime organizado, que vivem em áreas de controle, debaixo da influência direta do crime organizado. Uma pesquisa recente aqui, ó, que foi divulgada agora, nesse mês de outubro, ela aponta que 28 milhões de pessoas vivem em áreas dominadas por facções e milícias. Isso quem reportou foi o Datafolha, agora em outubro de 2025. Eu vou reportar porque isso é alarmante. 19% das pessoas, 28,5 milhões de brasileiros. E o percentual aumentou em relação a 2024, quando o percentual de pessoas que se declaravam em áreas dominadas pelo crime era de 14%. Ou seja, nós estamos perdendo a nossa soberania. E aqui, de verdade, nós estamos perdendo a nossa soberania para terroristas, para o crime organizado. E é engraçado, né, que aí o Lula não tem, o STF não tem essa preocupação com a soberania sobre o nosso próprio território quando ele é tomado por facções e verdadeiras organizações criminosas. Embora gritem quando não existem violações de soberania que venham de outro lugar, usam essa palavra, essa referência à soberania como uma referência de uma arma, uma munição política, mas quando existe realmente uma violação de soberania, aí eles não tomam as atitudes, as ações que são esperadas de líderes de Estado. E eu queria também chamar atenção aqui para algumas reações, para algumas análises em relação à responsabilidade do STF sobre esse cenário de guerra que existe hoje no Rio de Janeiro. E eu queria ler aqui duas referências em especial. Teve uma publicação oficial nas redes sociais, depois da Operação Contenção, que foi essa operação policial do Rio de Janeiro, que saiu nos perfis da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E eu vou ler para vocês o que eles afirmaram. Aspas. Essa tragédia tem causa anos de restrições às operações policiais, anos em que o Estado foi amarrado enquanto o crime se armava. Olha, Estado amarrado, crime se armando. Até fizeram um trocadilho aqui com palavras. Enquanto decisões distantes da realidade deram espaço para facções se tornarem exércitos terroristas. Isso foi o que falou a Polícia Civil com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que conhece muito bem aí a realidade local, dizendo que a DPF 635 do STF teria amarrado a polícia e favorecido exponencialmente as facções, resultando agora em conflitos muito sangrentos. De fato, gente, vamos lembrar que 7 das 10 operações policiais mais letais da história do Rio ocorreram a partir de 2020, justamente depois das restrições do STF terem entrado em vigor. Uma série de operações foram as mais letais da história. E aí teve um outro especialista, que é secretário de Segurança ou secretário de Justiça hoje lá no Espírito Santo, foi promotor de justiça, é alguém que se especializou no estudo de segurança pública, é alguém que é um amigo pessoal, alguém que eu admiro muito, que é o Rogério Greco. Ele quase veio aqui para o programa hoje com a gente, mas ele tinha um voo exatamente nesse horário e ele fez uma avaliação aqui que eu queria ler para vocês, umas aspas curtas aqui, ó. Quando não há ações da polícia, o resultado é o incremento no número de armas em poder das facções e a ampliação dos seus territórios. Ou seja, gente, o que ele está dizendo aqui é que o tráfico se aproveitou da inércia do Estado para se fortalecer, se robustecer. E a decisão do STF vai contra tudo aquilo, segundo o Rogério Greco, ele ressaltou que a decisão do STF vai contra tudo aquilo que se estuda e se pratica na área aí de segurança pública. E eu queria finalizar dizendo para vocês qual foi o desfecho, o final dessa ADPF. Agora, em abril de 2025, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito dessa ADPF 635. O Fachin foi lá e votou por manter indefinidamente todas as restrições que ele tinha imposto, mas ele acabou vencido. A maioria dos ministros, ainda bem, derrubou os principais entraves à atuação das polícias,
aprovando em troca um plano estadual de redução de letalidade, exigindo aí que existisse um plano estadual de redução das mortes. E esse plano, apresentado pelo governo do Rio de Janeiro, estabeleceu uma série de protocolos que foram observados agora, Tosi. E agora eu volto na tua questão das ambulâncias. Dentre esses protocolos que foram aí assumidos pelo governo do Rio de Janeiro estão o uso obrigatório de câmeras operacionais nas fardas e viaturas dos policiais, critérios objetivos para deflagrar operações com inteligência prévia, com análise de risco. E qual foi o grande critério objetivo aqui? Foi o cumprimento dos 100 mandados de prisão. Essa foi a grande justificativa na minha leitura. Além disso, se exigiu comunicação imediata ao Ministério Público das ocorrências com morte, e vão ressaltar que nessa operação contenção, agora, nessa semana, o Ministério Público acompanhou a operação. Acompanhou. Além disso, ainda o protocolo estadual exigia medidas para a reocupação dos territórios dominados e federalização das investigações de crimes envolvendo agentes do Estado, para garantir que não ia ter ninguém passando pano para crimes praticados também por policiais. Ou seja, o STF aí migrou de uma proibição ampla para uma postura de um monitoramento e uma exigência de profissionalização das forças policiais nas abordagens, inclusive nas incursões aí nas comunidades e favelas. Com isso, a Polícia Fluminense ela recuperou em grande parte a liberdade de intervir nas comunidades, desde que, é claro, seguindo esses protocolos aí pactuados. E aí veio essa Operação Contenção de 2025, agora, realizada já sob essas novas diretrizes. Como mencionado, os policiais usavam câmeras policiais, tinha ambulâncias de prontidão, o MP acompanhou a ação de perto e tinha ali uma série de cuidados adicionais para garantir que todos os direitos fossem respeitados. Agora, quando você está ali numa ação de guerra, de confronto, e você tem a resistência, tiro vindo do outro lado, é natural que exista um confronto com mortes. Isso é uma consequência, não de qualquer tipo de maldade, ou de falta de inteligência, ou de falta de preparação, mas é uma consequência do livre-arbítrio, da decisão e do controle justamente por terroristas, por facções, por criminosos daquela área e da reação violenta deles à incursão policial. Pois olha, o ministro Alexandre de Moraes agora é o relator, né, de toda essa questão no Rio de Janeiro, a DPF das favelas. E Marcília, o ministro fez uma lista de esclarecimentos e informações que devem ser prestadas pelo governador do Rio de Janeiro sobre essa operação. Dentre essa lista aí, acho que você também já leu alguns desses itens, está uma cobrança de que se por acaso foi usado helicóptero e se esse helicóptero fez disparos contra quem estava em solo, porque isso não é autorizado, né? Aí eu fico imaginando assim, os camaradas, os traficantes estão lá despejando bomba, granada com drone e a polícia vai de helicóptero, mas espera aí, vocês não atiraram, né? Porque se atiraram, vocês estão infringindo as normas que nós combinamos aqui, que o STF determinou, Marcília. Eu acho que faltou, é uma decisão que é meio omissa, porque não pergunta se o helicóptero tinha gasolina e quanto que usou de gasolina, também não perguntou se era álcool ou gasolina, também não perguntou, né, se os policiais estavam usando cueca, ou de repente de crochê, ou de algum outro tecido. Também não vi aqui o Moraes perguntando se eles levaram o lanche, né? Ou levaram alguma marmita ou lanche da tarde, ou uma barrinha de cereal para o caveirão, porque afinal de contas isso poderia também ser um problema. Também não vi ele perguntando se eles tocaram a campainha antes, né? Porque, enfim, não é respeitoso você tocar a campainha da casa de um bandido antes de entrar. Também não vi o ministro Moraes perguntando se o Cláudio Castro se determinou que os policiais limpassem os pés no capacho, né, antes de também adentrarem aos recintos. O Moraes, ele vive numa realidade paralela, né, não é de hoje. Né? O ministro Moraes é uma pessoa que não dá para dialogar, né? É como se a gente falasse com um holograma, né? O ministro Moraes está no mundo da lua, né? E a gente está na rua e ele está na lua, né? Essa é a questão. Agora, não é só explicações, antes fossem só explicações, porque, enfim, o ministro Moraes, ele gosta muito que todo mundo dê explicação a ele, embora ele não dê explicação a ninguém das ilegalidades que ele comete. O ponto é que ele dá ordens também. Ele determina coisas bizarras, como, por exemplo, que o local
permaneçam, imagina só, que os locais sejam preservados para perícia. Imagina só os locais, esses locais, gente, é um negócio assim, é tão bizarro que a gente não dá nem para levar a sério. Como é que você vai preservar um local que não está na mão do Estado? Então chega lá e preservar os locais. Imagina, 3 da manhã, os caras preservando o local para fazer perícia. Quer dizer, onde está a cabeça do Moraes? Gente, é fora do comum. Realmente é fora do comum. Agora, para além disso, né, o ministro Moraes ainda avança e marca audiência. Ele quer também interrogar agora as autoridades públicas. Então, assim, é o fim do mundo. Nós estamos aqui não apenas diante de um ministro que não tem autoridade, porque esse processo nem é dele, ele usurpou a relatoria desse processo, como também o ministro Moraes agora parece que virou governador. Então ele virou governador, virou o Capitão Nascimento também, não sei o que ele quer mais. Virou governador, virou policial do BOPE, virou fiscal do governador e pronto. E é isso, é disso que se trata. A gente está aqui diante realmente de uma decisão totalmente ilegal, abusiva, inconstitucional, porque fere a separação entre os poderes, fere a autonomia do pacto, fere o pacto federativo, fere a autonomia do Estado, porque a gente tem que lembrar que a gestão da segurança pública é do Estado, não é do governo federal e muito menos do Moraes. Né? Então, assim, o Estado ele tem a prerrogativa de escolher. Ele determina, por exemplo, que coloque câmeras corporais. Pois tem um custo. E quem vai pagar? É o gestor público. Então, vai sair do bolso do Moraes? Ele vai tirar do judiciário esse dinheiro? Quer dizer, se tem um gasto a ser feito aqui pelo gestor público, essa é uma escolha dele. Então, o Moraes ele passou mesmo aqui de todos os pontos, como sempre. Só que agora, não mais para fazer a tarefa do legislativo, não mais para fazer a tarefa do executivo, agora ele vai fazer também, ele vai governar o Rio. Então, e ser também o secretário de segurança e ser também o gestor das polícias. Gostaria de abrir espaço agora para um convidado do Última Análise. Rodrigo Rodrigues Pimentel, mais conhecido como Capitão Pimentel, que acumula uma trajetória de experiência prática no combate ao crime, no POP, no Rio de Janeiro, e também estuda o tema de forma acadêmica e científica. Capitão Pimentel, muito obrigado, seja bem-vindo ao Última Análise, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Pois olha só, a gente está aqui debatendo justamente o papel que o STF e a DPF das favelas teve para criar esse estado de coisas que vivemos hoje no Rio de Janeiro. Qual a sua apreciação sobre isso que aconteceu durante 5 anos, né? Não foram 5 dias nem 5 meses? Hoje pela manhã eu assisti uma entrevista do Mairovitch falando sobre a DPF da favela, né? Das favelas. Ele desconhecia a origem, ele disse que surgiu depois de uma chacina policial. Ele realmente muito assim desinformado. Foi uma operação policial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acompanhada por 2 delegados, acompanhada também por uma equipe da Polícia Federal à época, e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pela equipe do GAECO. E nessa operação, numa favela em Niterói, um menino dentro de casa, ele estava dentro da sua casa, não estava na rua, ele foi atingido por um projétil de 5,56, disparado por um fuzil, ou de um bandido, ou de um policial, eu não tenho certeza, mas de uma bala perdida, causou a morte desse menino. E a partir daí o PSB, o partido PSB, na época então o ex-deputado Molon, né, ele solicitou essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Mairovitch desconhecia a origem, então eu fiquei muito impressionado dele tentar falar sobre o tema sem saber realmente do tema. Eu converso eventualmente com o Molon, eu esbarro com ele, eu converso com ele, eu tenho até uma admiração por ele, viu? Ele foi um excelente deputado, e ele diz para mim que não foi exatamente o que ele pediu, que a DPF foi ganhando corpo, né? E eu sou justo em dizer que a DPF não proíbe as operações policiais, nunca proibiu, mas ela coloca obstáculos e burocratiza. E mais grave, ela fala sobre excepcionalidade, mas não define muito bem o que é excepcionalidade. Eu entendo que prender o DOCA
no Complexo do Alemão com 70 fuzis, 200 fuzis, né? Eu entendo que recuperar um caminhão roubado numa favela do Rio de Janeiro, eu entendo que recuperar uma moto de um mototaxista que foi roubado, eu acho que tudo isso é excepcional. Eu acho que retirar uma barricada que impede o ir e vir de milhares de moradores de periferia no Rio de Janeiro, né? São 5.000 barricadas do Rio de Janeiro, eu acho que isso é excepcional. Mas naquela covardia da decisão, naquela ausência de debate, né? O STF realmente ele não ouviu o principal interessado. Ele pode ter escutado algumas ONGs que não representam o morador de favela, mas o morador de favela, efetivamente, ele não foi ouvido. Porque o morador de favela, hoje, ele de fato odeia a operação policial, mas ele odeia muito mais a barricada do Comando Vermelho. Capitão Rodrigo, eu quero abrir espaço aqui para os nossos colegas. Temos o André Marcília, o Deltan Dallagnol e o Francisco Scorsin. Vai lá, Dallagnol, você pode fazer a tua pergunta para o capitão, por gentileza. Opa, sensacional. Obrigado demais, Tosi. Hoje eu conversei com o Rodrigo e eu disse que eu tinha algumas perguntas para fazer para ele, mas aí, como ele vinha ao programa, eu ia deixar para fazer aqui. São perguntas que eu acredito que várias pessoas também tenham. Rodrigo, prazer enorme. Parabéns primeiro por todo o trabalho que você realizou ao longo da tua história e por você não ter parado nisso, por você estar levando informação, conhecimento, análise para as pessoas nesses momentos, para as pessoas entenderem o que pode e não pode ser feito, o que deve e não deve ser feito. Desde ontem, nós estamos assistindo jornalistas, comentaristas, políticos, ditos especialistas em segurança pública, dizendo que essa mega operação das forças de segurança do Rio não pode ser considerada um sucesso em razão da quantidade de mortos, que já ultrapassa aí mais de 120 pessoas. Essas mesmas pessoas também dizem que isso é sinônimo de falta de inteligência das polícias. E eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, mas queria colocar o seguinte contexto. Hoje existem áreas dominadas pelo narcotráfico, dominadas por milícias, dominadas pelo crime organizado. E a polícia tem duas opções. Ou entrar lá para cumprir mandados e vai ter confronto, ou então não entrar. Não entrar é uma opção? A minha leitura, como alguém que acompanha isso, um interessado em segurança pública, é que você não entrar é a mesma coisa que você não querer fazer uma cirurgia e tirar o câncer, o tumor de alguém, para não gerar um desconforto da cirurgia, mas o tumor está lá, vai crescer, vai se expandir, e se você não intervir agora, vai ser muito pior no futuro. Mas eu queria ouvir a sua opinião, como quem viveu isso, como quem acompanha, estuda profundamente, não só a partir da teoria, né, do conforto do ar-condicionado, mas na prática, está lá na ponta, na linha de frente, vivendo essa realidade. Obrigado, Deltan. Deltan, até mesmo para colegas policiais militares do Paraná, da Bahia, que visitam a gente no Rio de Janeiro, né? Existe muita integração hoje das corporações, até mesmo para esses policiais é difícil a compreensão. Eles chegam no Rio de Janeiro entendendo que existe uma lógica de polícia e bandido. A lógica do Rio de Janeiro é diferente da de Curitiba, que é diferente da de Salvador, que é diferente da Vila Velha, do Espírito Santo, de Vitória. A lógica do Rio de Janeiro é bem definida como um conflito armado não internacional. A gente chama de CANI. Isso é basicamente o seguinte: uma área dominada por uma facção, uma persistência no tempo por mais de 2 décadas, um enfrentamento às forças regulares do Estado Democrático, um domínio territorial e uma capacidade de combate de média intensidade, que reúna mais de 200 homens armados, com fuzis. O nome disso em qualquer lugar do mundo é guerra civil. Em Burkina Faso, na Nigéria, na Argélia, em Alepo, tá? Mesmo no conflito de Israel com Hamas no IDF, em nenhum dia de guerra, o IDF matou 150 terroristas do Hamas, nenhum dia. Então, o conflito do Rio de Janeiro não é policial. Enquanto as pessoas não compreenderem isso, qualquer conversa fica muito difícil. Explicar isso para o Lewandowski, ele não sabe disso, e não é porque ele é bom, eu acho que ele é desinformado, não é porque ele tem má vontade, é porque ele realmente é desinformado. Eu nunca vi o Lewandowski falando sobre barricadas do Rio de Janeiro, é como se ele desconhecesse a existência das barricadas. Eu nunca vi o Lewandowski falando que 4 milhões de pessoas do Rio de Janeiro vivem num Estado não democrático, porque vivem na ditadura do tráfico, né? Onde o Brasil perdeu a soberania. Então, se o brasileiro não compreender isso, e aí inclui promotores de justiça, procuradores,
juízes, acadêmicos, jornalistas. Delanal, ontem eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida. Eu estava assistindo o Ricardo Lewandowski falando com vários jornalistas, né, numa coletiva, e ele disse: é obrigação do governador, é obrigação do governador. Nós não temos nada a ver com isso, é do governador. Pelo amor de Deus, o ministro Lewandowski nunca leu o artigo 144 da Constituição Federal, onde está muito claro: é dever de todos, Lewandowski. Você está errado, ou então está mentindo, ou então faltou essa aula no direito constitucional. E aqueles jornalistas que ali estavam também eram muitíssimos ignorantes. Eles estavam cobrindo uma pauta de segurança pública e ninguém levantou a mão para falar: o ministro Lewandowski, você está errado, não é o que diz a Constituição Federal. E também tem muita gente sem memória. Em 2008, Delanol, a polícia do Rio de Janeiro matou 25 bandidos no Alemão. Uma operação planejada para tentar prender o Elias Maluco, né? Perdão, 2008? Foi 2008. Essa operação resultou na morte de 25 bandidos, tá? 2 policiais foram feridos. E o presidente Lula estava no Rio de Janeiro e deu a seguinte entrevista. Quem quiser, busca no Google. Não se combate o tráfico com pétalas de rosa. Essa é a opinião do Lula quando a operação vem do Sérgio Cabral. Quando a operação vem do Cláudio Castro, muda tudo. Perfeito? É chacina. Tá? E também, Delanol, se você lembrar da tomada do Complexo do Alemão, o Cabral conseguiu emprestado em 3 ou 4 horas mais de 7 blindados, 8 blindados da Marinha, né? Numa situação muito informal. O Cabral pegou o telefone, ligou para o Lula, ligou para a Dilma, não sei. Rapidinho os blindados estavam na prancha para servir de proteção aos heróis da polícia. Dessa vez não, dessa vez inventaram um parecer da AGU, uma decretação de GLO, tudo mentira. E as pessoas, os jornalistas não percebem isso, porra. Por que foi tão diferente em 2010, tão diferente em 2008? Por que a percepção do que acontece muda conforme o governador do estado? Sabe? Então, se a gente não acordar para o amigo jornalista e falar isso com calma com o jornalista, sabe, sem essa emoção que eu estou dando aqui, chegar para o jornalista: olha, você está totalmente errado. Existe uma operação de inteligência onde você busca dados, informações, localização do paiol, foto dos bandidos, né? Identificação das áreas de fuga, que são áreas de mata, e você está pronto para a execução da missão, que é a parte operacional, né? Você vai avaliar os riscos, logicamente, e tudo isso foi feito. Então, não faltou inteligência para a operação. A polícia sabia o local do bunker do DOCA. Mas aí você tem que ir lá buscá-lo, né? E para buscar esse camarada, ele tem só de guarda-costas dele, ele tem em torno de 20 bandidos armados com fuzis, que vão dar a vida por ele. Então vai ter bala. Agora, se a sociedade brasileira, num entendimento amplo, muito bem negociado com todo mundo, entender que para ir lá buscar, tudo bem. Vamos decretar que as periferias do Rio de Janeiro perderam a soberania, o Brasil perdeu a soberania ali, é uma área de exclusão, nós doamos essa região do Brasil para o Comando Vermelho, assim como Pastrana fez para as Farc, né? O acordo de paz lá da covarde do Pastrana, ele doou uma seção de uma província na Colômbia para as Farc, depois ele se arrependeu, porque as Farc não cumpriram a parte da negociação, depois o Álvaro Uribe teve que voltar atrás e enfrentar as Farc, né? Mas lá na Colômbia, diferente do Brasil, foi tudo negociado de forma transparente e clara com a sociedade. Então, se hoje o governador Cláudio Castro foi buscar o DOCA no Complexo do Alemão, ele só fez a obrigação dele de governador, de cumprir a lei, porque o DOCA é um assassino que responde a dezenas de homicídios, que 2 dias antes Delanol, o Comando Vermelho invadiu uma favela do 3º Comando, na Quitanda, e matou uma senhora de 60 anos, primeiro fez ela refém dentro de casa. Então, prender o DOCA é obrigação. Deixa eu ouvir o André Marcília. Desculpa, a gente perdeu o seu contato. Deixa eu já passar para o André Marcília, que o Marcília pode fazer também uma pergunta para você, Capitão Pimentel. Pimentel, tudo bem? Boa noite. Prazer Joia, falar irmão. contigo e parabéns pelo seu trabalho, que é muito importante.
sobretudo de esclarecer esses pontos, né? Então, nesse mundo tão obscuro da nossa imprensa iluminista. Bom, você falou do Lewandowski, né? Eu estava um pouco chocado com o Lewandowski sobre a Constituição. Eu devo alertá-lo que não é o forte dele, viu? A Constituição não é muito a praia dele. É bom a gente ficar conformado. Ele, a praia dele é outra. Agora, me espanta um pouco, né? A gente estava até um pouco antes de você chegar, entrar com a gente, eu estava um pouco falando da decisão agora do Moraes mandando o Castro explicar e também determinando que fizesse isso, fizesse aquilo, e algumas ordens absurdas, como, por exemplo, preservar todos os locais onde a operação foi feita para que haja perícia. Quer dizer, o Moraes, ele está no mundo da lua, né? Ele não entendeu ainda o que aconteceu e como é que as coisas funcionam. Você está trazendo aqui muito bem, quer dizer, o cenário é de guerra civil, quer dizer, não dá para preservar o local onde as pessoas foram abatidas numa guerra civil, e nem em qualquer outra guerra. Quer dizer, e aí a gente junta Moraes, Lewandowski, aí a gente tem Alcolumbre, Mota, que essas autoridades são totalmente alheias e alienadas a qualquer, enfim, decisão razoável. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que esperar, né? O que a gente pode esperar dessas autoridades que são as que estão aí, né? E que, enfim, não tem o que fazer, elas estão aí e são as que poderão fazer alguma coisa. E, sobretudo, com uma cereja do bolo, que é o fato de que ano que vem tem eleição. Então, por exemplo, assumir, por exemplo, que nós estamos em guerra civil no Rio de Janeiro seria trágico para todo mundo que está de olho aí nas urnas no ano que vem. A gente vai ter uma piora dessa situação? A sua expectativa é isso se agravar ainda mais, essa crise até mesmo, entre governo federal, governo estadual, enfim, todos esses componentes, a tendência é que isso ainda piore mais do que a gente está vendo? Eu creio que sim, eu lamento. Existe uma análise hoje que eu ouvi de alguns jornalistas que essa operação foi de um oportunismo do governador Cláudio Castro, porque buscando uma operação de alta letalidade, ele poderia ganhar pontos políticos junto à população do Rio de Janeiro. É muito bom esclarecer que o governador Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno e ele teve a maioria dos votos do Complexo do Alemão, tá? O candidato deles perdeu do Cláudio Castro do Complexo do Alemão. Então, o morador do Complexo do Alemão, me parece, pelo resultado das urnas, não deseja o comando vermelho no Complexo do Alemão. Isso eu estou falando pelo resultado das urnas, né? Mas me parece que existe um entendimento do governo federal que essa operação foi uma operação oportunista para colher louros políticos, né? Por que isso? Deixa eu te explicar. Há alguns anos teve uma operação da Polícia Militar de São Paulo, da Rota e do GAT, do COI, para cercar bandidos do PCC que estavam num ônibus para realizar uma ação no interior de São Paulo. E este ônibus foi cercado, teve um confronto, acho que 13 bandidos morreram do PCC, no Castelinho, né? Uma ocorrência famosa, e o Alckmin estava com baixíssimo nível de votos, né? Não estava muito bem na fita, e depois dessa operação disparou lá a intenção de votos do Alckmin, né? Então, existe um entendimento de alguns brasileiros de que ações policiais de altíssima letalidade possa vir a favorecer candidatos das urnas. Eu não sei se isso é verdade, eu não sou analista de ciência política para verificar isso, mas o que vai acontecer no Brasil dos próximos meses é que governadores estaduais dos estados mais perigosos e difíceis do Brasil, que são os estados do Nordeste, né? Pernambuco, Ceará e Bahia, onde estão as 10 cidades mais violentas do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses governadores, o Eumano Freitas, o Jerônimo, eles vão ser cobrados nas urnas, né? Porque quase todas as vítimas da violência são vítimas de periferia. E as soluções adotadas nesses estados, pelo menos na Bahia, é uma solução bem parecida com a do Rio de Janeiro. A Polícia Militar da Bahia hoje é a que mais mata do Brasil, em números relativos, perdão, né? Então, a indignação do governo federal
é com Cláudio Castro, não é com Jerônimo. Apesar da Polícia Militar da Bahia matar muito mais que a Polícia Militar de São Paulo e que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, repito, em números relativos. Tá? Então, de novo, é tudo política, é tudo mentira. Né? Quem é o meu amigo que está lá governando o Estado? Mas a projeção é, talvez, um governador desse do Nordeste entender que a receita do governo federal para combater o crime não é boa. A gente vai ouvir uma pergunta, uma ponderação do Francisco Escorcim para você. Deixa eu só registrar aqui que houve há pouco uma reunião do governador Castro com o Lewandowski e foi estabelecido que será criado um escritório compartilhado de combate ao crime. O Escorcim brincou aqui, vai ser um coworking Escorcim. Vamos ter que criar um coworking para funcionar. Boa noite, cara. Posso só fazer uma rápida ponderação? Você sabe que em Brasília o pessoal fala o seguinte, né? Se você não quer resolver o negócio, você marca uma reunião para depois ter outra reunião e a segunda reunião você cria um grupo de trabalho. É isso aí. Mas, capitão, boa noite. A minha pergunta é uma curiosidade. Eu tenho visto algumas manifestações suas falando sobre essa situação diferenciada do Rio de Janeiro como sendo essa guerra não internacional, né? Como sendo algo que não se pode tratar de maneira igual, como se fosse uma questão de segurança pública, é uma outra coisa. A minha curiosidade é com relação ao que significa isso na prática da atuação das polícias e também do que deveria ser a atuação das Forças Armadas, se fosse no caso, o que isso mudaria na prática policial das operações e o quanto até esse arcabouço legal que nós temos para essas situações permite você ter margem de manobra para que as operações possam acontecer num contexto de guerra, efetivamente falando. Ou o quanto para que isso possa ser efetivado precisa se passar por algum tipo de, vamos dizer assim, ajuste legislativo ou, como hoje no Brasil, alguma decisão do STF que daí qualquer coisa pode se valer a partir disso. Eu queria entender como que isso funciona na prática. Na prática, eu vou te dar um exemplo da Força de Paz do Exército Brasileiro, a MINUSTAH, no Haiti, que era uma força de imposição da paz. Um ambiente de conflito armado não internacional, exatamente igual ao Rio de Janeiro, forças irregulares dominando territórios e enfrentando o Estado Democrático de Direito. É exatamente igual. Lá no Haiti, a resolução da ONU, que era de imposição da paz, permitia que um combatente brasileiro, capacete azul, matasse um membro de uma gangue armado com um fuzil. Perfeito? Independente da legítima defesa. Né? Aqui no mundo legal, do nosso mundo, né? Onde um país não em guerra, um policial ele só pode matar alguém no excludente de ilicitude, repelir injusta agressão atual ou iminente, com equilíbrio de meios. Né? Mas no mundo de guerra, não. Tem um combatente próximo à sua equipe armado com fuzil, você mata ele. Ô, Pimentel, você tá maluco? Gente, o Rio de Janeiro está em guerra. Vamos deixar isso muito claro, sabe? Isso tem que ter um entendimento muito claro que a questão aqui não é policial. Se as pessoas continuarem entendendo a questão como policial, realmente não tem nada o que ser feito. O Exército Brasileiro, numa operação de garantia da lei e da ordem, ocupou o Complexo do Alemão em 2011. Foram 3 mil militares do Exército, da 9ª Brigada de Infantaria, antes da Brigada Paraquedista também, ocupando o Alemão, e o Alemão ficou 19 meses sem nenhum homicídio. Poxa, que sucesso! Conseguimos reduzir a 0 os homicídios? Sim. No entanto, o Exército Brasileiro não tinha autorização legal para realizar revistas nas casas. Então, os fuzis continuaram escondidos. E nenhum juiz do Brasil tinha a coragem, o culhão, de autorizar um mandado de busca e apreensão coletivo, né? De revista coletiva nas casas. Né? Até porque o nosso ordenamento jurídico realmente é uma situação muito excepcional e também perigosa, eu confesso. Resultado, o Exército Brasileiro ficou do Alemão, não vasculhou as casas, os fuzis continuaram ali, e quando a facção retorna, os fuzis estavam todos escondidos. Gastar o Exército Brasileiro numa ocupação territorial sem uma legislação que ampare esse tipo de vasculhamento é uma perda de tempo e dinheiro. Pois é, eu até quero aproveitar esse gancho, né? Nós vamos ter um grande debate a seguir no país, no parlamento, porque de um lado o governo querendo aprovar a PEC da segurança pública, que concentra o orçamento e os poderes em Brasília, e do outro a oposição querendo aprovar a tipificação das facções como organizações
terroristas. Qual a sua avaliação desses dois caminhos legislativos diferentes, né? Uma coisa bem importante, eu li, Delanol, se você puder depois ler aí, é de um juiz do Espírito Santo, o Eduardo Lemos, né? É um livro chamado Terrorismo à Brasileira. É um livro fininho, gostoso de ler, é uma leitura simples, né? Não tem muito jargão assim, jurídico e tal. Ele explica por que as ações do PCC e do Terceiro Comando e do Comando Vermelho são ações terroristas. Bloqueio de ruas, não buscando dinheiro para colocar o Estado Democrático de joelho, né? O objetivo do Comando Vermelho ontem, quando fechou mais de 20 ruas do Rio de Janeiro, não era ganhar um centavo, era dar medo, pânico à população e fazer com que o governador Cláudio Castro voltasse atrás, tá? É o enfrentamento da democracia, né? O objetivo do PCC, quando matou 46 policiais em uma noite em São Paulo, era espalhar medo e terror e fazer o governador Alckmin voltar atrás a respeito da transferência dos presos para presídios federais. O nome disso é terrorismo na França, na Itália, na Bélgica, na Alemanha, na Espanha, em Cuba, no Japão, na Rússia, em qualquer lugar do mundo. Isso realmente só não é terrorismo na cabeça do Lewandowski. Infelizmente, houve uma politização do que é terrorismo, né? Se existe um componente ideológico necessário, eu te aponto o componente ideológico. Uma facção que domina o território querendo mudar a opinião de um governador eleito pelo voto da maioria da população, né? Um governador que quer conduzir a política de segurança pública daquela forma. Então, assim, é mais que urgente o Brasil considerar essas facções terroristas. No aspecto prático, a gente vai conseguir cambiar informações com os departamentos americanos, DEA, ATF, FBI, né? Interpol também, em tempo instantâneo. E sobre a PEC da segurança, qualquer ação, para mim, que engesse os governadores, ela é extremamente equivocada, porque o Brasil possui 27 realidades policiais. Perdemos o contato? Ok. Escolha a internet, está de volta. Deltan, quer fazer mais uma pergunta, Quero. uma manifestação, por favor? Quero sim. E só para o telespectador nosso aqui entender, quando o Rodrigo ele fala que qualquer coisa que ingesse os governadores é ruim, essa PEC do Lula, ela transfere poder de segurança pública para o órgão central, para Brasília, para o governo federal, e amarra os governadores. Então eu tenho uma visão muito parecida, Rodrigo, de que não é positiva essa PEC da segurança do Lula. Que o Lula fica colocando medidas aí com objetivo publicitário, panfletário, em vez de atacar aquilo que realmente precisa: redução da maioridade penal, fim da audiência de custódia, redução de todos aqueles benefícios legais, indultos e por aí vai. Mas eu queria conversar com você sobre tecnologia. Queria fazer um comentário sobre tecnologia e ouvir tua opinião, tá? Algo que me impressionou muito ontem nas imagens da mega operação no Rio foi o poder bélico dos narcotraficantes. Eles chegaram a usar drones equipados com bombas e armas que foram usados contra as forças de segurança. E isso é assustador, porque é uma tecnologia, é um poder bélico que deveria ser exclusivo de estados nacionais, ou seja, das forças armadas dos países, e não de organizações criminosas. Isso fala sobre o nível atual de sofisticação, de poder do crime organizado e mostra um desequilíbrio. Do outro lado, você tem que ter uma tecnologia e um poder bélico parecido. Nos últimos anos, a gente viu as organizações criminosas elevarem o poder de fogo delas, o profissionalismo. Traficantes do Rio de Janeiro passaram a contar com armamento pesado, tecnologia de guerra, proliferação ali de fuzis de alto calibre, uso de drones para vigilância, até para lançar explosivos, como a gente viu ontem, além da aquisição de blindagem ali improvisada de escutas. Em 2023, a Polícia Federal também desmantelou uma fábrica clandestina capaz de produzir 3.500 fuzis por ano, que abasteceria o Comando Vermelho, ilustrando aí a escala industrial que o comércio de armas ilícitas atingiu, com a fabricação das armas clandestinas. E as facções, elas também diversificaram ali suas fontes de renda, com furtos de óleo combustível, garimpo ilegal, fraudes financeiras da internet, extorsões a comerciantes, no caso do PCC, no caso do Comando Vermelho. E no Rio, o Comando Vermelho investe pesado também em drogas sintéticas, expandiu pontos de vendas para áreas turísticas
e periferias também não dominadas antes, muitas vezes aí usando laranjas menores de idade para driblar a lei, especialmente depois da descriminalização aí das drogas pelo STF. Mais uma vez o STF, ou seja, o crime organizado evoluiu. Ele deixou de ser ali um fenômeno local, se tornou inimigo público nacional, com ramificações que vão dos presídios até conexões transnacionais. Nenhum coronel da reserva, Fernando Montenegro, que já comandou tropas na ocupação do Alemão em 2010, ele disse o seguinte, eu separei aqui, ó. O que é que a maior concentração de tropas da América Latina, que fica quartelada no Rio, está fazendo enquanto a cidade está em guerra? Enquanto a cidade está em guerra. E eles e outros apontam que os militares possuem equipamentos e treinamento de guerra eletrônica que poderia nivelar o jogo, que seriam úteis. Por exemplo, bloquear drones inimigos e comunicações dos traficantes durante as operações usando tecnologia. Poderiam empregar também drones próprios, snipers em grande número, blindados mais resistentes do que os das polícias. A gente viu agora essa negativa de fornecimento dos blindados para cercar áreas de mata, favelas e difíceis de acesso. Nessa visão, reforçada aí pelo comentário do Fernando, sugere que com a ajuda das Forças Armadas, operações como essa que foi realizada poderiam trazer resultados melhores. E eu queria ouvir a tua opinião e visão sobre isso. Tecnologia, avanço das organizações criminosas e a gente ficando em desequilíbrio porque não quer usar as Forças Armadas, porque Lula não quer decretar uma garantia de lei e ordem. Como é que você vê essa história? Doutor, só para te explicar aqui, talvez não sei se você sabe disso, o Coronel Montenegro, ele comandou o batalhão no Complexo do Alemão, justamente esse batalhão que eu te falei, Batalhão Sampaio, durante esses 19 meses. E na gestão dele, ficamos com 0 homicídios, né? Então ele dominou uma área de mais de 100 mil habitantes. Então o cara conhece bastante, ele é Forças Especiais também, é um camarada que eu admiro muito. Deltan, a primeira guerra no mundo que a gente tem relato de utilização de drone é a guerra da Armênia com o Azerbaijão, tá? Hoje em dia está muito evidente o uso do drone na Ucrânia com a Rússia. A principal ferramenta de guerra hoje não é o fuzil. Na Rússia é o drone, onde ucranianos e russos se bombardeiam mutuamente. Se a guerra acabar nos próximos 5 meses, e eu torço para que o Putin desista de invadir a Ucrânia, né? Retire suas tropas, acho que todo mundo torce para isso. Se a guerra acabar, você vai ter um excedente de mais ou menos 1 milhão de drones na Rússia e na Ucrânia. Evidente que isso vai cair na mão de senhores das armas, evidente que isso vai chegar nas favelas do Rio em pouquíssimo tempo, através de contrabandistas de armas, né? Aqui no Rio, muito antes da guerra da Armênia com o Azerbaijão, em 2017, o terceiro comando utilizou 12 drones para tomar a favela Cidade Alta do Comando Vermelho. Foi uma invasão comandada pelo traficante Peixão, do terceiro comando. Então, eu costumo dizer aos colegas historiadores militares que o crime organizado no Rio de Janeiro é o precursor mundial na utilização efetiva de drones em combate. Então, o que está se desenhando aí nos próximos anos, ou talvez meses, Comando Vermelho, terceiro comando, utilizando centenas dessas ferramentas, bombardeando quartéis, delegacias, unidades do governo, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso vai ser um longa-manos para o Comando Vermelho, e o Comando Vermelho não vai perder essa tecnologia. Infelizmente, já foi identificado um militar da Marinha do Brasil que foi preso num belo trabalho da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Esse militar foi preso ensinando os traficantes das facções a utilizar essas ferramentas. Então isso veio para ficar, meu amigo. E se o Lewandowski tivesse um pouco de coragem ou então de altruísmo, ele iria oferecer ao governador Castro a Companhia de Guerra Eletrônica, que é uma companhia do Exército Brasileiro que é especializada aí na sabotagem desses sistemas aí de drone, né? Então, Pimentel, eu queria ouvir a sua avaliação da tática que foi utilizada dessa vez, que estão chamando de muro do BOP, né, para encurralar os criminosos. A gente viu em outras situações eles sempre fugindo para as matas, né? Aprontavam nas comunidades, nas favelas, depois se infiltravam pela mata e desapareciam nessas matas. Dessa vez parece que nesse confronto, que foi uma guerrilha, uma guerra civil mesmo, a tática foi já cercá-los. E aí, claro, eles se comportaram como se fossem combatentes mesmo numa guerra
e houve esse combate até o fim, né? Dá para dizer, né? Porque quando você tem dois exércitos assim se enfrentando, é questão de poderio de fogo mesmo, mas houve essa tática do BOP. Como que o senhor avalia essa tática utilizada e a efetividade que deve ter surpreendido os traficantes, né? Porque antes, esses criminosos antes, eles sempre faziam fila indiana, sumiam pelas matas e dava-se por isso mesmo, né? O BOP já tinha feito isso anteriormente, viu? É uma operação extremamente perigosa que exige um treinamento muitíssimo qualificado. Lá no BOP tem dezenas de policiais especializados em operações na selva, né? Quase todas as favelas do Rio de Janeiro possuem uma encosta de Mata Atlântica. O Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo, aqui no Rio de Janeiro, que é o Parque Nacional da Tijuca. No caso do Alemão, a gente não faz fronteira, mas tem Mata Atlântica lá em cima. A possibilidade do bandido fugir para a mata é bem razoável. Isso aconteceu, por exemplo, na Rocinha, há 5 meses. Ali sim tem uma Mata Atlântica muito mais densa, né? E o BOP estava na mata, e a opção do BOP, em função da quantidade de bandidos, mais de 400 bandidos, viu, Delanol? Mais de 400 bandidos. A opção do BOP foi o não enfrentamento. Não havia condições de enfrentar aquele verdadeiro batalhão de bandidos. E o BOP, nessa ocasião, foi muito criticado por jornalistas do Rio de Janeiro, muito criticado, como se o BOP fosse omisso, como se o BOP tivesse se acovardado, é que realmente não dava, né? E nesse momento de confronto, não é o tiro a tiro seletivo. Nesse momento de confronto, é volume de fogo à frente, é arma de apoio de fogo efetuando disparo, né? Então, realmente não se encaixa naqueles princípios da legítima defesa, né? É guerra, é combate, né? Isso que o nosso promotor deve entender, isso que o nosso juiz deve entender, isso que o nosso político, o nosso acadêmico e nosso jornalista, é isso que eles deveriam compreender. Eu passei maus momentos no Rio de Janeiro, o Delanol, tentando explicar isso para alguns promotores, né? Hoje, os promotores compreendem isso muito bem. Quase todos os promotores conhecem a rotina do BOP, eventualmente praticam um esporte de tiro na unidade, fazem algum treinamento de defesa pessoal do BOP, né? Mas eu já vi em combate no Rio de Janeiro o marginal tomar um tiro no maxilar, perdeu o maxilar, tiro de fuzil, e o promotor achar que aquilo tinha sido um excesso da legítima defesa. Não, isso é guerra, é combate. Um tiro de fuzil no maxilar, o bandido realmente perde o maxilar. O ferimento provocado pelo PAF de alta velocidade, ele é muito feio, são ossos, maceração, é uma coisa muito feia mesmo. E pouca gente sabe disso. A gente está batendo papo aqui, mas o jornalista não sabe disso, né? Esclarecer para o carioca, para o brasileiro, para o político, para o juiz, para o jornalista principalmente, a realidade do confronto armado, isso é emergencial. Marcília, Deixa eu fazer uma pergunta só para esclarecer um pouco melhor isso, Tosi. Primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor isso que você disse. Então, o que você está dizendo é que a legislação brasileira ela não é suficiente para esse tipo de situação. Que a legislação brasileira ela prevê como uma exculpante do policial a legítima defesa, mas nesses casos de confronto, é uma guerra civil, é uma guerra contra uma facção, contra, vamos dizer assim, uma organização terrorista que ainda não é assim classificada na lei, e que a lei deveria proteger e amparar o BOP, as ações das polícias armadas, do exército, se for o caso, para confrontar essas facções e fazer uma ação de enfrentamento que, de outra forma, caracterizaria excesso, ou seja, que não se enquadra na legítima defesa, mas uma ação de ataque mesmo, de ataque letal, se for o caso, para derrubar e neutralizar. É isso que você está dizendo? Perfeitamente. Nas polícias europeias que nós visitamos eventualmente, quando eu era do BOP, quando existia uma ação de combate a terrorismo, sequer existia a identificação do policial autor da morte, né? Quem matou foi o Estado da Alemanha, quem matou foi o Estado da França, quem matou foi o Estado americano, não foi o policial João das Couves, tá? Realmente uma proteção, é uma guerra, é um combate, né? Pergunta, Delanol, se os SEALs, quando voltaram da morte do Osama Bin Laden, sentaram para prestar um depoimento para um promotor nos Estados Unidos, em Washington, né? Pergunta. Então, essas questões, eu explicaria isso para o Alexandre de Moraes com a maior tranquilidade. Eu sei que o Código de Processo Penal diz que a autoridade policial tem que ir ao local de crime. Eu aprendi isso da academia de polícia. Mas vamos lá.
2 da manhã, combate na favela da Rocinha, o BOPE matou um traficante com fuzil. Minutos depois da morte desse traficante, isso que eu estou te falando é rotina, tá? A nossa equipe está cercada por 60 bandidos, 70 bandidos. Para retirar nossa equipe do terreno, tem que montar uma outra operação para retirar nossa equipe do terreno, tá? Chamar blindado, helicóptero. Como que eu vou levar um perito do IML a esse local? Como que eu vou levar a autoridade de polícia, da delegacia do bairro, né, para esse local, né? E isso aconteceu, Delanol, há menos de 2 meses. 2 policiais do BOPE morreram em combate na favela da Maré, 2 sargentos, né? O BOPE, nos últimos meses, perdeu muitos policiais em confronto, né? E esses policiais do BOPE foram mortos. O BOPE matou lá o traficante líder da favela, né? No confronto, um combate muito feio. E o BOPE preservou o local. E quem disse que a perícia conseguiu chegar? Não conseguiu, né? Teria que montar mais uma operação com mais ou menos 150 homens. Então, eu explicaria isso para o Alexandre de Moraes com uma maior tranquilidade. Porque, apesar do Alexandre de Moraes ter sido secretário de Segurança Pública, essa realidade não existe em São Paulo. Aliás, também não existe em Curitiba. Aliás, também não existe em Tocantins. É uma realidade específica do Rio de Janeiro, né? Que são áreas intransponíveis, que são áreas onde a polícia não consegue chegar. André Marcília. Também o comentário, tem duas coisas que não cabem com a frase em que a gente cita o Moraes. Uma é explicar, que ele não gosta de explicações, né? E outra é tranquilidade. Também ele não curte muito isso. Muito provavelmente, Pimentel, ele ia te responder em caixa alta, com 5 exclamações, e com erros de português, obviamente. Mas a minha questão é a seguinte: se a gente está entendendo, se eu estou entendendo aqui o cenário, nós temos hoje policiais preparados para essa guerra civil que você está assim bem nomeando, tanto do BOPE quanto, enfim, policiais. O policial do Rio de Janeiro entendeu o que está acontecendo e está preparado, quer dizer, psicologicamente ou tecnicamente para isso. Mas a nossa legislação e a estrutura de Estado não permite que ele ou faça ou seja acolhido ao fazer essa guerra, ao promover essa guerra. E aí a minha pergunta é no seguinte sentido: bom, do mesmo jeito que está aqui o Dallagnol, que é resultado de um Estado que entendeu que seria interessante combater a corrupção e que acabou a estrutura do Estado engolindo essa ambição com o passar do tempo. Isso vai acontecer, se não aconteceu já também com esses policiais. Quer dizer, uma hora esses policiais vão chegar e falar assim: quer saber? Então dane-se, não tem mais como a gente... Quer dizer, estamos contra tudo e contra todos, não é? E nesse momento, Pimentel, qual é o momento em que isso vai acontecer, se já não aconteceu, e quando ocorrer isso, qual o resultado disso? Quando os policiais encherem o saco de se exporem sozinhos nessa luta, o Estado vai ceder? Os bandidos vão ocupar literalmente o Rio de Janeiro? Quer dizer, qual é a consequência disso? Olha, em algum momento os policiais vão perder a paciência de trabalhar. Eles já vão, olha, isso não está valendo a pena. Qualquer ação que eu vá realizar, eu vou ser vítima de uma perseguição, né? Ou então de uma incompreensão. A minha esperança qual é? E as pessoas acham que eu estou doido com isso aí, mas algum momento governadores da esquerda, que são os estados onde a questão da segurança pública verdadeiramente é mais problemática, Pernambuco, Ceará e Bahia, né? Algum momento esses governadores serão muito cobrados por seus eleitores. O eleitor de periferia é verdadeiramente a maior vítima da violência. Deltan, no Ceará, há 20 dias, ou terá um mês, um jovem vendendo churrasco, está nos jornais do Ceará, tá? Foi assassinado pelo Comando Vermelho porque ele não quis pagar uma taxa de R$ 1.000 por mês, né? O Comando Vermelho, não satisfeito em vender maconha e cocaína, ele quer se apoderar de atividades econômicas, né? Extorsões, venda de bujão de gás com preço superfaturado, venda de vape, cigarro paraguaio, sinal de internet. O Comando Vermelho, hoje, maconha e cocaína é muito pouco para ele. Esse eleitor de periferia,
ele vai olhar e vai falar: não está dando mais, sabe? Essa política de segurança pública não está me atendendo. E esses partidos vão sofrer isso nas urnas, eu tenho certeza disso, Delanol. Não, não é uma esperança tola minha, não. E eu digo que no mundo real esses governadores já estão colocando as manguinhas de fora, né? A polícia da Bahia, do Jerônimo, já é a que mais mata no Brasil. O governador Eumano Freitas, há alguns meses, deu uma declaração muito parecida com a declaração da direita. Olha, no meu estado, se tiver confronto policial, quem vai morrer é bandido, policial não. Sabe? Já estão adotando esse discurso. Um prefeito que eu sempre cito aqui, porque eu acho a posição dele corajosa, e ele é do PT, que é o Quaquá, ele teve um problema na cidade dele, que é uma cidade riquíssima, que é Maricá, tem royalties do petróleo. Ele teve um problema que o Comando Vermelho invadiu a cidade dele e expulsou moradores do Minha Casa Minha Vida. Ele ficou indignado, Deltan. Ele disse negativo, é um projeto habitacional para atender morador de periferia. Eu não vou admitir que o Comando Vermelho faça isso. E ele deu uma entrevista dizendo: na minha cidade, quem invadir casa vai para a vala. E para a vala vai morrer, não é isso? É o que eu entendo, né? Quem espera uma posição dessa e não é uma bravata de um prefeito da esquerda, vice-presidente nacional do PT? Né? Para minha boa surpresa, recentemente, eu acho que o Lula não vai sancionar um deputado federal do Rio de Janeiro, do PT, o Dimas. Ele apresentou uma proposta lá de lei que, na minha opinião, é muito urgente, tipificando o crime de expulsão de morador de casa. É necessário, Deltan? Por quê? A expulsão do morador de casa não é uma pistola na sua cabeça, sai de casa, a casa é minha. Não é isso. É uma extorsão invisível. Passa um menino de 7 anos de idade e picha na sua parede. Vaza, é o CV. E você fica morrendo de medo e você sai correndo. Então, tipificar essa conduta, convencer, expulsar, amedrontar, é importantíssimo, né? E é um fenômeno hoje que acontece no Ceará, onde milhares de famílias foram expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, né? Apesar da vice-governadora negar isso, né? Parece que a própria tia da vice-governadora foi expulsa de casa também. E você pega no YouTube imagens, e também de poucos jornais de Fortaleza, você vê a Polícia Militar de Fortaleza baseada na porta do morador para que ele faça a mudança com segurança. Ou seja, a Polícia Militar do Eumano não garante a sua permanência na periferia, mas garante que você vai fazer a tua mudança protegido pela polícia. Né? Isso vai encher o saco do eleitor, ele vai olhar para o governador e vai falar: você é um bundão, onde a coisa está indo bem é no Caiado, é no Tarcísio, é no Zema, é no Ratinho Júnior. Você não, você é um bundão. Eu não voto mais em você. Porque, repito, diferente do que imagina o PT, as maiores vítimas da violência urbana no Brasil são os pobres moradores de periferia. Bom, então a gente está chegando já perto do fim do programa. Há uma esperança, né? Você trabalha e tem essa perspectiva de esperança de que as coisas podem mudar, tanto no campo legislativo como na reação das pessoas. Se fosse alguns anos atrás, né, seria uníssono o coro de condenação da polícia, que a polícia é violenta, que fez chacina, etc. Hoje, as pessoas estão conseguindo fazer uma leitura de que é uma guerra e que não é bem assim como vendiam para a gente. Você tem esperança de que há um despertar nacional para entender as coisas como elas são e não em cima de uma narrativa ideológica que se aplica a tudo e que acaba tendo aí um momento de, digamos, de falha involuntária do Lula quando ele diz assim: o traficante é o coitado, temos que combater o usuário. Aquilo ali, né, traduziu muito, de certa forma, o que é o discurso da esquerda. A população brasileira está despertando para o que é realmente a realidade? Tenho certeza que sim, viu? O Lula deu uma de Capitão Nascimento, né? Tem uma cena no Tropa de Elite, que você lembra bem, que o Nascimento pega o estudante lá da faculdade privada, né? E fala assim: sabe quem é o culpado dessa porra aqui? É você, seu maconheiro, né? Mas isso foi em 2007, quando o Comando Vermelho sobrevivia da maconha e da cocaína. Passado 20 anos, o Capitão Nascimento ele vai se sofisticar. Ele vai entender que a facção sobrevive da exploração do território e da extorsão. Mas o Lula não sabe disso e parafraseou o Capitão Nascimento e colocou a culpa da violência do Brasil
nos maconheiros, nos viciados, né? Assim, foi assim muito irracional e muito cômico, né? Ele não teve voz nenhuma protegendo ele, todo mundo sabe que ele foi. Agora, o que é perigoso é que isso demonstra um desconhecimento muito grande da realidade do Brasil, sabe? Eu tenho muita aflição quando eu vejo o Lewandowski falando, ou o Lula. Eles realmente não sabem o que está acontecendo. Já os governadores do PT do Nordeste, eu tenho certeza que eles estão conhecendo, viu? Que eles estão lá no dia a dia, estão sofrendo os inputs da sociedade e também dos comandantes da polícia, né? Eu respeito muito a Polícia Militar da Bahia, Deltan. É uma polícia muito combativa, que prende muito, que realiza muitas abordagens, muitas operações, está matando muito. No entanto, os homicídios estão em queda na Bahia, sinal de que a política do governador Jerônimo, efetivamente, nesse momento, viu, está funcionando. O Tosi, o Lula só não botou a culpa nos usuários de álcool, né? Curiosamente. Eu quero agradecer, viu, capitão Rodrigo Pimentel, pela sua gentileza de participar aqui com a gente. Foi um prazer tê-lo conosco. O Deltan tem mais um comentário também. Não é da linha do etanol aí, Deltan? Não é. Eu queria aproveitar e pedir para o pessoal seguir o Rodrigo Pimentel lá no Instagram. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, se me jogar aí sozinho na tela. Deixa eu fazer aqui ao vivo aqui Instagram. Aí, ó. Pessoal, vocês têm que unir. Isso, aí, ó. Rodrigo, aí, underline, Pimentel. Underline Pimentel. É o arroba dele. Rodrigo, underline, Pimentel. Exatamente. Pessoal, segue lá o Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel, capitão do BOPE no Rio de Janeiro, autor de Tropa de Elite, é alguém que é o Capitão Nascimento da vida real, palestrante, alta performance, liderança, com currículo aí invejável. Siga lá, se você ainda não segue, eu sou um dos seguidores, como vocês veem aqui, seguindo um dos 1 milhão de seguidores aí do Rodrigo. E, Rodrigo, queria agradecer também demais aí, como o Tosi estava fazendo também, meu nome aqui, a tua presença aqui. Obrigado demais, viu? Muito obrigado a todos, hein? Obrigado pelo carinho, pela atenção e por debater esse assunto tão importante. Pessoal, viu, você já antecipou aí o que poderia ser diferente no novo filme, digamos, né? Muita coisa mudou, né? Hoje o filme teria que ter uma sinopse adaptada para os tempos atuais, né? Mas o jogo continua sendo político. Seria censurado. Teria, né? Teríamos a liberdade de expressão também nesse filme, com certeza, não? O filme seria rotulado como fake news e a gente ia sair dali com um grande problema depois do filme, sabe? Assim, Discurso de ódio. Eu ia colocar um bandido muito famoso com um advogado que seria o filho de um ministro, ou então a esposa de um ministro. Ia ser uma coisa bem estranha. Esse será uma sequência dessa série do filme do Tropa de Elite, mas esse filme eu acho que vem no horizonte aí, mais adiante, Brasil. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado, André Marcília, Deltan Dallagnol, Francisco Scorsin, especialmente a você, nosso espectador que nos acompanhou até agora, e considere se tornar assinante da Gazeta do Povo para apoiar o nosso jornalismo. Promoção de R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Apoie e dê força ao nosso trabalho independente e imparcial. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Pediu aí.